Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Lilian Silva. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Hoje nós vamos pintar essa rosa vermelha. Nós vamos utilizar a tinta vermelho vivo, a tinta de cor vinho e a tinta vermelho fluorescente. Eu sempre inicio pelas pétalas de baixo e vou subindo progressivamente. Primeiramente, eu vou iniciar colocando a tinta mais escura, que é a de cor vinho. Na sequência, já vou fazer degradê com o vermelho. Misturando, primeiramente eu me preocupo de misturar as duas tintas aqui, para não ficar marcado, conservando a parte da sombra, sem chegar o vermelho vivo até lá. E assim até chegar aqui na ponta da pétala. Arrasto essa tinta no sentido da pétala como um todo, das bordas em sentido ao meio, do meio em sentido ao centro, e da mesma forma da ponta, sempre jogando para o ponto central, que é aqui. Depois, com a tinta vermelho fluorescente, eu venho na ponta da pétala, deposito a tinta e dou umas puxadinhas, da mesma forma que eu acabei de mostrar. Depois, no final, a gente retoca esse ponto de luz com o fluorescente. Vamos fazer a segunda pétala, da mesma forma. Do lado de baixo dessa pétala de cima, eu vou colocar a sombra com a tinta de cor vinho. Vou ali, deposito até em cima. Deixo a tinta puxada, sem deixar certinho. Já vou com a tinta de vermelho vivo. Faço o degradê entre as duas cores, para não deixar marca. E aí, termino de completar o preenchimento. Limpo o meu pincel com a tinta vermelho fluorescente. Novamente, na ponta da pétala, eu puxo e faço aqui o corte. Mais um pouco, coloco, puxo no corte e distribuo essa tinta no sentido ao centro, que é aqui embaixo. A segunda pétala está pronta. Vamos para a terceira. Vou fazer uma do lado de cá agora. Da mesma forma, tinta do lado de cima do pincel, entra por baixo aqui da pétala que está saindo por cima. Deposito o ponto de sombra, que vai se encontrar ali. Deixo essa tinta só puxadinha com
a tinta no vermelho vivo, misturo as duas, faço o degradê. Conservo sempre a sombra sem relar lá. E termino o preenchimento. As pinceladas sempre de acordo com o centro. Eu não posso pegar daqui de baixo e arrastar para cima. Nem tampouco vir daqui e puxar para trás. Eu tenho que vir da ponta da pétala puxando para o centro. Limpo o pincel, pego o vermelho fluorescente novamente. Da ponta da pétala faço o corte. E arrasto essa tinta no sentido do centro. Aqui nós temos uma sobreposição de pétalas, então eu vou colocar esse ponto de sombra aqui, aqui, vou arranhar para cima, vou colocar atrás aqui da pétala de cima, novamente fazer degradê. Terminar o preenchimento. Limpo o pincel, vermelho fluorescente, da ponta da pétala, faço o corte e arrasto essa tinta para baixo. E assim a nossa rosa vai tomando forma. Nessa parte eu vou colocar um pouquinho aqui, nesse copo da rosa. Vou arranhar para trás. Vou completar com a tinta. Vou dar um retoque aqui nessa parte. E com a tinta vermelho fluorescente. Pegar uma rosquinha. Eu faço o corte ali. Essa é como uma pétala falsa no meio aqui dela. Mas como esse risco estava muito bom e bem favorável, então eu fiz esse preenchimento primeiramente da parte de cima e depois dessa parte de baixo aqui. Na sequência, vou colocar aqui. Observe que o copo da rosa ele já vai ficando todo definido. Arranho essa tinta para cima. Venho com o vermelho vivo. Faço degradê das duas cores. E toda ela vai ser cercada por este movimento. Coloco a sombra, faço o degradê. E termino de preencher para depois iluminar. Sempre trazendo para o centro. Limpo o meu pincel, pego a tinta fluorescente, na ponta da pétala, faço o corte e arrasto essa tinta para baixo. E a nossa rosa vai tomando forma.
Agora do outro lado, deixa eu pegar mais um pouco de tinta. A rosa vermelha é muito gostosa de pintar. Essas cores, né, o envolvimento dessas 3 cores, ele é muito bom. Fica um trabalho muito bonito e de qualidade linda. Tem que ter um pouco de paciência, fazendo pétala por pétala. Esse é o jeito que eu gosto de fazer rosas. Eu me identifiquei bastante com esse método de preenchimento pétala por pétala. E é muito bom para o aprendizado. As minhas alunas aprendem assim e elas conseguem pegar bem. Da mesma forma como eu fiz a uva ontem, no vídeo anterior, uva por uva, o cacho fica super bonito. E aqui, pétala por pétala, o resultado final é muito bom. Agora, nessa parte, nós temos aqui essa pétala que já vai se encontrar aqui nessa parte. E da mesma forma, essa do lado de cá. Da mesma forma, vou deixar a sombra até nessa altura que está aqui essas montaninhas. Deixo a sombra, puxo a tinta, completo o meu preenchimento. Já vou puxando aqui para baixo, deixando a sujeirinha da tinta ali. Limpo o pincel e faço o mesmo procedimento da luz. Deixo a pétala já cortada. Vou do outro lado fazer a mesma coisa. Aqui deu uma mexida na sombra, eu vou por baixo ali da pétala e vou retocar. Para que essa pétala que eu estou pintando agora, ela sobressaia por cima dessa que está por baixo. Pego a tinta fluorescente, coloco na ponta da pétala, faço o corte e sumo a marca. Quando eu chego nessa parte, que tem essas montaninhas ali, deixa eu aproximar um pouquinho mais, para você ver. Eu vou pegar a tinta de corvinho, vou depositar aqui nessa parte e vou deixar essa sombra aqui. Já sumo a pincelada na tinta que está em cima ali. Da mesma forma pro lado de lá, emendando uma pétala na outra. Limpo o meu pincel. Faço o degradê também aqui nessa montaninha, nessas 3 montaninhas. Olha, uma, misturo. 2, misturo. 3 montaninhas e mais um pedacinho ali.
faço o degradê, não deixo marcas e preencho essa parte. Na sequência, eu vou preencher a parte de cima. Aí, agora, eu vou fazer novamente aqui o ponto de sombra com a cor vinho. Já vou puxando para cima, puxo para o centro. Faço aqui, arrasto para cima. Aqui arrasto para o lado, mas conservo as duas bordas, que é onde vai entrar a parte da luz, né? Esse risco que tá no centro, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Esse risco que tá aqui, ele vai ser apagado, porque a tinta vai acabar envolvendo ali com ele. Então, talvez depois eu não enxergo. Com o movimento circular aqui, eu vou completar esse preenchimento. Pegar mais um pouco de tinta. Termino o preenchimento, faço o movimento circular. Deixo bem preenchido. Aqui nessa parte, acabou mexendo um pouquinho aqui pela parte de trás, eu vou limpar, para não deixar a sombra prejudicada ali, para ficar uma definição bem legal da rosa. Vou pegar o vermelho fluorescente, depositar lá em cima na ponta dessa pétala. Vou trazer aqui no corte, bem certinho, arrasto para baixo essa tinta. Da mesma forma do outro lado, deposito, faço o corte, arrasto essa tinta para baixo. Deu uma mexidinha na sombra que eu vou arrumar. Essa parte, por enquanto, eu vou deixar assim. Nós vamos preencher essa parte e depois eu venho para o detalhe final dessa parte de cima. Da mesma forma aqui, um pouquinho de tinta do lado de cima do pincel, eu vou deixar do lado de baixo da dobra a sombra. Com o vermelho, já venho aqui, faço o envolvimento das duas tintas, garantindo assim que o acabamento fica super legal, fica muito bonito. Mesclo. Do outro lado a mesma coisa. Tinta do lado de cima do pincel. Deixo a sombra. Aqui ela dá uma entradinha, fazendo como se fosse
um detalhezinho aqui, como se fosse uma letra A. E na partezinha de cima, eu tô sempre buscando o melhor ângulo para que você possa acompanhar direitinho o passo a passo. A dobra já fica praticamente estabelecida ali, fica desenhada. Faço a mesclagem das duas tintas, sem mexer na sombra. Com cuidado para não invadir os pontos de sombra que já foram deixados. E definindo aqui já esse copo da rosa. Vou pegar o vermelho fluorescente de um lado só do pincel e vou fazer essa parte aqui, ó, até em cima. E do outro lado, definindo assim essa parte, que é o copo da rosa aqui. Agora ficou essa última parte pra gente preencher. Não vou colocar vinho nessa hora, porque já deixei sombra na parte de cima, já deixei na parte de baixo. Vou só retocar aqui, que tá um pouquinho claro. Pra hora que eu preencher, fica bem aparente essa dobra. E vou pegar um pouquinho do vermelho vivo, jogar aqui no meinho. Do outro lado a mesma coisa. E vou pegar a tinta fluorescente para terminar esse preenchimento aqui. Pintei essa rosa todinha, essa parte do preenchimento, somente com um pincel, que é esse pincel aqui da Condor, de referência 454. E agora, nós vamos definir essa parte aqui. Eu vou pegar um pincel de cerdas macias. A referência dele já apagou, mas é da Condor. E nós vamos fazer aqui agora essa parte de cima. Peguei aqui o meu godê. E eu vou colocar um pouco de tinta vinho. E um pouco de tinta vermelho fluorescente. Com o pincel de cerdas macias, eu vou trabalhar com dupla carga. De um lado, vermelho fluorescente, e do outro lado, a tinta de cor vinho. Tá dando pra ver, olha. E vou pegar e vou deixar a parte do vermelho fluorescente pra cima e a parte vinho para baixo. E vou aqui, naquela parte, tá dando pra ver o risco aqui. E vou fazer esse movimento, como se fosse uma vírgula. Pego lá em cima, trago aqui embaixo, vou lá e faço novamente, por cima.
Limpo o meu pincel e pego a carga novamente. De um lado fluorescente, do outro lado vinho. Vou do outro lado e faço a mesma coisa. Desço o meu pincel como se fosse uma vírgula. E ali eu posso passar quantas vezes for necessário por cima, para distribuir bem essa tinta. Só não posso movimentar em lugares diferentes. Limpei o pincel, pego novamente a carga. Fluorescente de um lado, vinho do outro, fluorescente para cima, vinho para baixo e faço aqui. Puxo. Limpo o pincel novamente. Carrego mais uma vez para fazer do outro lado. Fluorescente para cima, vinho para baixo. Coloco bem pertinho ali e puxo a vírgula para o outro lado. E assim eu faço essas pétalas falsas aqui do centro da minha rosa. Nessa parte que eu não coloquei o fluorescente, onde tem as montaninhas ali, aí agora nessa hora eu vou colocar. Vou colocar e vou espalhar. Colocando o fluorescente ali já fica bem definido essa parte. Coloco. Vou pegar um pincel de cerda amarela para espalhar melhor. Fica bem definido aqui. Agora, eu vou retocar a luz da rosa com o vermelho fluorescente. Agora eu vou trabalhar com o pincel de cerda macia para trabalhar esse retoque. E vou pétala por pétala colocando novamente mais um toque de luz. Coloco a tinta na ponta da pétala e arrasto para o centro. Assim vai ficando mais iluminado. Nessa parte do corte, sempre priorizando que fique um corte perfeito. Coloca a tinta na ponta da pétala e arrasta para o centro. Em todas elas. Garante que o corte fique bem aparente. Nessa pétala falsa também, coloca, puxa para dentro. Ali deu uma saidinha, vou arrumar, sempre retocando a sombra, quantas vezes for necessária, para que a nossa rosa fique com uma qualidade muito bonita. Vou nessa de cima, coloco no corte, coloco na ponta. Nessa daqui também, ó, sempre priorizando a parte do corte para ficar bem definido.
sempre da ponta da pétala para frente, nunca dali para trás. Porque a pincelada ela começa aqui mais grossa e vai terminar ali mais fina. E é isso que nós queremos. Agora eu vou fazer no centro da pétala uns risquinhos, né? Uns pistilos ali. Eu acho que fica legal, eu gosto de fazer nas minhas rosas, eu não gosto de deixar assim sem nada. Então, com a tinta de cor preta, eu vou ali e vou fazendo uns risquinhos no interior aqui da rosa. E com a tinta amarelo canário, com o pinta bolinhas, número 1, eu vou fazer umas bolinhas bem minúsculas espalhadinhas ali. Mais um pouquinho do vermelho aqui nessa parte. E assim nós finalizamos a rosa vermelha. Espero que tenham gostado dessa dica, desse vídeo. Curte, compartilha. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.